Wicked for Good, ou Wicked Parte 2, como eu acho que foi o nome que deram aqui no Brasil. Que banho de água gelada que foi, pra mim, pelo menos. Eu não conhecia a história, eu sei... O musical existe há sei lá quantos anos, então você deveria saber o que acontece na história. Cara, o problema pra mim nesse filme não foi nem o que acontece na história, foi a forma que a história foi contada. Eu acho que o filme como... um filme não executou direito o seu papel. Bem-vindo ao Tom Fala das Coisas, o canal onde eu, Tom, falo das coisas. Pra ser sincero, não gosto muito de falar de cultura pop, mas se você conferir meus outros vídeos, você vai perceber que eu já falei de cultura pop pra caralho aqui nesse canal. Geralmente eu falo do que me incomoda, ou de algo que eu tenho a dizer sobre. E de Wicked Parte 2... eu tenho muito a dizer sobre. A partir daqui tem spoilers, tá? Eu não quero fazer um vídeo onde eu vou ficar pisando em ovos sobre o que eu posso e o que eu não posso falar. Continue assistindo esse vídeo se você não se importa com spoilers. E se você se importa, deixa pra assistir depois, volte quando puder, mas se também não puder, se inscreve aí pelo menos. Eventualmente você vai ver esse vídeo ou você vai conferir os meus outros vídeos também, já que você vai estar inscrito. Eu vou começar meio que falando o que mais me incomodou em termos de enredo. Mas o enredo é idêntico ao do musical. Primeiro que uma adaptação é pra justamente fazer uma adaptação. A palavra adaptação significa adaptar. Eu não sei de que outra forma eu posso explicar isso, cara. Não é necessariamente a mesmíssima coisa do material original. Se existisse um problema, porque a gente tem que partir do pressuposto que nada é perfeito. Então, se existisse um problema no enredo, se na história do musical existe um problema ou um detalhe ruim, isso pode ser alterado numa adaptação de um filme. Existem diversos casos onde um filme adaptado muda completamente para que ele funcione melhor no formato em que ele é. São mídias diferentes. O resultado final pode ser diferente. Eu sou uma pessoa completamente contra remakes e etc. E sequências principalmente. Um dos meus filmes favoritos é The Other Guys. Não, The Nice Guys. É que The Other Guys também é um dos meus filmes favoritos, mas o outro filme favorito meu, The Nice Guys, com o Ryan Gosling, muita gente pede uma sequência. Eu não quero. Toda vez que eu penso um pouquinho que seja na ideia de uma sequência de Nice Guys, eu reassisto Nice Guys e eu fico satisfeito. Bati aqui no microfone. E eu fico satisfeito. Não tô dizendo que esse é o caso do Wicked. Eu tô dizendo que nesse caso você poderia fazer algo diferente. As pessoas quando pedem uma sequência, quando pedem uma adaptação, elas querem algo idêntico ao que elas já gostam. Eu não vejo motivo pra isso. Eu não quero mais de algo que eu já acho perfeito. Se eu acho o musical perfeito, eu não quero um filme. Eu quero o meu musical daquele jeitinho e acabou. Pra que você vai querer um filme? Pra que você quer algo que tenha a remota possibilidade de estragar algo que pra você já é perfeito? Você não precisa disso, cara. E no caso do filme, pra mim, eu não conhecia. Eu reconheço que eu não conhecia. Aliás, eu recebi um pouquinho de hate por não conhecer. Como se fosse obrigatório todo mundo conhecer o musical antes. Não posso gostar do filme sem ter gostado do musical. E outra, eu amei o primeiro filme. Então eu tava meio que com uma puta expectativa por esse segundo, que não foi entregue. Mas vou falar do enredo, que já tô enrolando um pouquinho aqui. E se for igual ao musical, eu não quero saber. Porque, na minha opinião, neste caso, eles poderiam sim ter melhorado. O que acontece do enredo? Já enrolei pra caralho, né? Mas o que acontece no enredo? No primeiro filme, eles fazem todo o setup, eles fazem toda a armação em termos de história, aonde os animais estão deixando de falar. Porra, é um mundo mágico. Existe uma razão, por mais que ela seja mágica, para esses animais deixarem de falar? Não foi explicado. Simplesmente os animais estão parando de falar. O Mágico de Oz foi retratado de uma forma, e aí eu não sei se eu devo criticar o ótimo Jeff Goldblum, que é um ator que eu adoro. O jeito dele. Yes, I am the wizard. O Jeff Goldblum é very nice guy, very distinct actor. Eu gosto demais do jeito que o Jeff Goldblum atua. Ele é sempre o mesmo personagem em todos os filmes? Sim, só que ele tem aquele carisma dele, cara. Ele não consegue fazer um vilão nesse caso, a não ser que seja um vilão como ele fez o vilão do Thor 3. No caso do Mágico de Oz, o que acontece com o Jeff Goldblum? Ele interpreta o Mágico de Oz de uma forma que me pareceu pouco vilão. Parecia que as intenções dele
eram boas. No primeiro filme, principalmente. E aí não dá pra entender qual que é a dele, cara. Por que que o Jeff Goldblum tava prendendo os animais? Por que que o Mágico de Oz tava prendendo os animais? Porque as intenções dele, até então, pareciam genuinamente boas. E ele parecia preocupado. We don't know. Eu não sei o que tá causando os animais. Eu não sei porque. Tipo, não foi explicado por que ele tava prendendo os animais. Oh, it's for their own good. Ele fala que é pro bem deles, mas não explica. Poderia até justamente ser pro bem deles mesmos. Ah, os animais estão ficando raivosos, eles não estão podendo mais falar. Então nós temos que prendê-los por razão X. Não tem explicação. E por que que a explicação nesse caso, pra mim, era necessária pra caralho? Porque o perfil desse personagem não condiz com as ações dele. Se ele fosse a chinesa, se ele fosse a Michelle Yeoh fazendo isso, eu não iria me importar. Por quê? Porque a Cruella é má. A Cruella tá lá querendo mesmo... Sei lá, a Cruella... Não sei o nome daquela... A feiticeira lá. A professora da Elphaba, se fosse ela prendendo os animais, ela é vilã. No final do primeiro filme, ela se revela muito mais má do que ela realmente parecia ser. Então, se ela tava lá aprendendo, tudo bem. Dá a sensação de que uma pessoa ruim como ela faria esse tipo de coisa. Agora, o Mágico de Oz, não. Então, qual é a justificativa pra ele? Em todo momento ele fala, não, veja bem, Elphaba, eu espero que você me entenda. Não tem entendimento nesse caso. Ele pode ser uma fraude, ele pode não ser um mágico, mas não tem personalidade para aquilo. Então eu queria alguma explicação. O que aconteceu com os animais? Por que eles estão parando de falar? Eles fazem disso no primeiro filme um puta de um mistério. E se o filme tá sendo realmente bem adaptado, entre aspas, se o filme tá sendo realmente exatamente o que acontece no musical, então o musical também não explica. E por que não? E se o musical não explica, há mais de 20 anos não explicaram, por que não aproveitar e explicar isso no filme? Ah, mas aí não vai ser igual ao musical. Precisa ser igual ao musical nesse caso? Eu não me importo com... Nossa, o Homem de Lata nesse filme, ele é muito mais mal do que ele era no Mágico de Oz. Foda-se. Nossa, o Espantalho e a Elphaba acabam juntos? Foda-se, não tem problema com isso. Essa é a parte legal, inclusive, da história. Mas o lance dos animais, pra mim, foi uma coisa que me pegou demais. E a outra coisa também que me pegou foi uma coisa que eu li. Eu não tava nem pensando nisso, mas eu li. É meio zoado o fato de que uma personagem que foi conivente com os vilões, com os verdadeiros vilões da história, que foi o caso da Glinda, acabar tão bem. Ela teve o ato de redenção dela, que foi meio too little, too late, na minha opinião, mas ela acaba bem pra caralho, né? Viva, pra começar. A outra, que era meio uma doida lá, a irmã da Elphaba, foi a única que morreu de fato. Enquanto a professora segue vivinha, presa. Tipo, porra, ela matou uma pessoa e ela vai presa. Só. E presa pra onde? Cara, ela merecia... Sabe como ela merecia morrer? Com o próprio poder. Ela tinha que morrer tentando resolver a situação e ela mesmo se matava. Não intencionalmente, lógico, mas ela sofria um acidente e ela acabava morrendo. As pessoas que têm, sei lá, uma fome de poder, eu digo na história, seja do musical ou do filme nesse caso, porque ela tinha que morrer. Não era pra... agora take her away. Morreu o pai da outra de infarto por desgosto e morreu a outra com uma casa caindo em cima, como é na história do Mágico de Oz. Terceiro ponto que eu não gostei. Por que que os sapatos que eram pra ser vermelhos... Os sapatos eram pra ser vermelhos, não eram? Os sapatos da Dorothy, que a Dorothy pega quando a outra morre, não eram pra serem vermelhos? Por que que eles se transformam em sapatos vermelhos quando a Elphaba chega lá pra visitar a irmã e depois eles deixam de ser? Por que que eles não simplesmente ficaram vermelhos pra sempre? Eu jurava que isso iria acontecer. Eu tinha sacado, por conta do primeiro filme, o príncipe canta a música Dancing Through Life, give me the surf, e aí ele fala Life is painless for the brainless, e isso já me fez pensar que ele viraria o Espantalho, porque o Espantalho canta If I Only Had a Brain, então o Espantalho não tem cérebro. O Boq também, eu já tinha falado que ele viraria o Homem de Lata, porque ele é o cara mais sem coração. Eu achava que alguém iria virar o leão, pra ser sincero, porque seria alguém covarde. Eu achava que alguém viraria o leão, porque todos os outros animais estavam perdendo a habilidade de falar. Mas, caralho, isso pra mim é o que mais me pega. No primeiro filme, ou na primeira parte do musical, tem uma música falando justamente sobre o mistério dos animais que estão deixando de falar. A Elphaba tem uma visão do professor cabra dela lá preso numa jaula. E aí ele... Foda-se, foda-se a cabra, ela some. Aparentemente o Mágico de Oz chegou num momento de paz em Oz, onde os animais viviam com os humanos, e aí ele chegou pra fuder com tudo? Por quê? Sabe?
Assim, precisaria pelo menos ter algum motivo pra ele tentar fazer isso. Aí é isso, tipo, eu sabia, lógico, que a Elphaba seria filha dele. Isso você dá pra descobrir logo no primeiro filme. Se você conhece o Jeff Goldblum, você reconhece a voz dele cantando lá na primeira música. É ele. Então você sabe que ele é o pai. Fora isso, a execução toda do filme, na minha opinião, agora falando se for exatamente como é no musical, a segunda parte do musical é muito um porre, cara. O auge do filme e o auge do musical, se você considerar um único filme em duas partes, mas o auge é o Defying Gravity. É a melhor música do musical todo. E aí, neste caso, esse pra mim tem que ser o encerramento. É por isso que o filme 1 foi tão bom. E aí você pode pegar toda a história do filme 1 e você faz uma modificaçãozinha ou outra. E agora eu já tô reclamando, no caso, da história do Wicked musical. Por quê? Eu gosto dessas histórias onde um personagem tem uma evolução ou uma devolução. Não sei se essa é a palavra apropriada para quando ele regride. É um regresso moral somente, mas se ela evoluir como vilã, só que de uma maneira onde a Elphaba agora é vilã e acabou, tipo, essa é a história dela. Seria legal, tipo, se a bruxa má fosse realmente má, e aí acabava com o Defying Gravity. Porra, se você pega o Defying Gravity e você sabe o potencial que você tem com essa música, você sabe a força que essa música tem, você colocaria essa música no final. É pra você encerrar com chave de ouro. Todas, sem exceção, todas as músicas, até a pior das músicas do primeiro filme, da primeira parte do musical, portanto, são melhores do que qualquer música da parte 2. As músicas da parte 2 não são empolgantes. Elas não te comovem da forma que as primeiras músicas comoveram, ou te animam, ou te envolvem. As músicas do primeiro filme tem a Dancing Through Life, é legal pra caralho. Todas as músicas são legais. A introdução do filme é boa pra caralho, a música da introdução. E o filme conclui com Defying Gravity, que foi um puta marco, cara. Faz do filme fantástico. Agora, o segundo, não lembro de porra nenhuma. Um negócio que você não... Sabe? Tipo, é esquecível. Não fede nem cheira. Pra concluir, nos meus vídeos, aqui no Tom Fala das Coisas, aliás, fica mais uma vez a sugestão pra você se inscrever. Eu falo tudo de uma forma bem espontânea. Eu não gravo nada com um roteiro preparado. Então eu vou falando às vezes e vou me perdendo, ou às vezes eu também vou lembrando de outras coisas que eu quero falar no meio do caminho, como é o caso de agora. Eu sou o Tom. Me pegou o tom do filme, porque no primeiro ele é mais leve. A história da parte 2 não é tão leve mesmo. Mas não tem por que não contar de uma forma leve. Eu fiz uma comparação com os Harry Potters. Só que no caso do Harry Potter, foi uma escolha criativa que o estúdio optou e o material deles foi se moldando. Fizeram o filme 1 e 2 com o Chris Columbus, e aí fizeram o 3 com o Cuarón, e o 3 é muito mais sombrio do que o 2. Propostas completamente diferentes do Harry Potter 2 pro 3. E a partir do 3, ele teve aquela estética, ele teve aquela pegada que não tinha no 1 e no 2. No caso do Wicked, são só 2 filmes, né? Mas o primeiro tem uma proposta completamente diferente do 2. O primeiro você pode até chamar de comédia, tem tanta cena engraçada, e o segundo tem tanto potencial pra isso, mas ainda assim não tem a leveza que tem no primeiro. O que eles querem fazer do filme? Uma coisa séria? Pra quê? O primeiro foi legal pra caralho e foi bom pra caralho. Não precisa tudo ser sério, sombrio. Porra, esse filme foi escuro pra caralho. No musical também é assim. Mas precisa. No mundo de Oz, precisava todas as cenas desse segundo acontecerem no escuro. A fotografia do primeiro é uma coisa marcante. Nesse segundo não é tanto assim. As coisas são tudo mais sombrias. Parece que eles estão vivendo num caos. Tipo, nossa, a era do império do Star Wars. Enquanto, na verdade, só tem uma bruxa má que tá lá soltando animais. Enquanto eles estão construindo, eles literalmente estão construindo estradas de tijolos amarelos. Então tá tudo muito lindo. Mas tudo pareceu mais sombrio. O tom desse filme me tirou desse universo. A música One More Day in the Emerald City. Não tem uma música assim que te dá um up. Com base nisso tudo que eu falei, eu fico imaginando eu assistindo o musical. Eu fiz questão de não assistir o musical porque eu queria assistir no cinema como a história iria concluir. Eu fiquei muito investido nessa história toda, nesse universo todo do Wicked. Eu gostei demais do primeiro filme, eu queria saber como é que se encerrava a história no cinema. E agora, depois desse segundo filme, eu nem sei mais se eu quero assistir o musical. Porque
Eu achei que seria uma coisa animadora, da forma que foi o primeiro. Esse é um dos problemas também. Quando você vai assistir o que quer que seja com uma expectativa, você se fode. O ideal é você ir assistir qualquer filme, qualquer peça, qualquer série, sem nem saber do que se trata. Saiba somente o nome e no máximo veja o pôster. Mas de qualquer forma eu fiquei meio desmotivado até de assistir o musical. Depois do Defying Gravity, que eu imagino que no musical é quando eles têm o intervalo, aí eu vou voltar pra quê? Agora tem que ficar aqui, ó, mais 1h30 aqui assistindo esse porre até terminar. Não teve pra mim nada, não me tocou da forma que o Wicked Parte 1 tocou. E tudo bem se você amou a parte 2. Eu sei que eu sou chato pra caralho também. Eu espero que você não fique tão indignado com a minha opinião da forma que eu fiquei indignado com este filme. Agora eu tô até num estado meio de... Mas é isso aí. Espero que você deixe seu like, seu comentário, se inscreva. E se você chegou aqui no YouTube por conta do seu algoritmo ou caiu de paraquedas, caiu com uma casa aqui nesse vídeo, igual a Dorothy cai em Oz, eu espero que você confira meus outros vídeos e considere se inscrever. E aí, se você quiser conferir minhas outras redes sociais, o @ tá aqui na tela. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Quantas vezes eu vou ter que piscar, porra?